Shalom, irmãos! Estamos em 2026, nesse mês de janeiro. Começamos o ano bem, graças a Deus. Aqui na igreja, nós tivemos reuniões de oração os 5 primeiros dias. Tivemos mais de 7 cultos. Isso é uma bênção. Louvado seja Deus, não é? Pela sua bondade. E você, como é que virou o ano? Como é que começou aqui o ano? Estamos já na primeira semana oficial desse ano e nós estamos dedicando aqui ao Senhor nosso tempo estudando a Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Estamos com o desafio de ler a Bíblia toda esse ano, então convido você, quem sabe, a assumir também esse compromisso. E aqui, no Momento de Pastoreio, a gente lê a Bíblia todo dia, um capítulo por dia. Nós começamos o ano passado e já estamos agora no segundo livro de Samuel, no capítulo 5º. Eu quero convidar você justamente a meditar nesse momento, no capítulo 5º de segundo livro de Samuel. Mas antes, vamos adorar um pouquinho a Deus com cânticos, com louvores? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor.
demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Coisa boa a gente poder adorar a Deus, não é? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Irmãos, nós estamos na história de Davi e o segundo livro de Samuel conta justamente o momento em que Davi passa a assumir o reinado. Primeiro, ele assumiu durante 7 anos um reinado no reino chamado Reino do Sul. Judá, que é a tribo dele, já reconhece ele logo após a morte de Saul. E a gente está falando então de 7 anos. Pense que é um tempo razoável, pelo menos 7 anos, 7 anos e meio, que Davi assume o governo apenas sobre a tribo de Judá, a região sul, e as tribos do norte não reconhecem Davi como seu rei. Pelo contrário, ali eles vão deixar um filho de Saul chamado Isbosete. Isbosete se levanta contra Davi, diz que Davi não é rei, e as tribos do norte seguem Isbosete. Mas dentro dali dos próprios familiares, dentro da própria tribo dele, se levantam 2 homens que terminam matando Isbosete enquanto ele dormia. Então, essas tribos ficaram sem rei. E agora, no capítulo 5,
a gente vai encontrar justamente essas tribos pedindo a Davi para se tornar rei sobre eles também, assim unificando o reino novamente. Vamos ler então o capítulo 5, diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom. Hebrom é o lugar lá de Salomão, de Abraão. É o lugar lá de Abraão. Acho que você vai lembrar os carvalhais de Manre. Essa é a região de Hebrom. É onde Davi começou a governar durante 7 anos e meio. E falaram dizendo: Nós somos do mesmo povo de que tu és, filhos de Jacó. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Peraí, irmãos. Será que a gente ouviu direito? Aquele povo sabia o que Deus tinha dito. Sabia a vontade de Deus. Veja, eu vou ler de novo o que eles estão dizendo. O Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Por que eles desobedeciam se eles sabiam o que Deus tinha dito? Bom, essa parece ser de fato a natureza humana, quando ela não quer se colocar submissa a Deus, então ela arranja desculpas, justificativas, mesmo sabendo a vontade de Deus. Versículo 3 diz assim: Todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom. Eu acho interessante mais o texto em hebraico, porque Hebrom é acordo, aliança. A palavra Hebrom significa. Então, eles fizeram uma aliança na aliança perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando ele começou a reinar. E ele reinou 40 anos. Quer dizer, Davi morre aos 70 anos. Versículo 5. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Assim, você vê que o reino dele começa de maneira mais simples e ainda com lutas, com oposições, mas depois de 7 anos é que ele consegue ter essa unificação do reino e passa a ser o rei sobre todas as tribos. No versículo 6, mostra quando Davi chama eles para conquistarem Jerusalém. Diz assim: Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará nesse lugar. Acho que 2 coisas eles estão querendo dizer quando diz que os coxos e os cegos repelirão Davi. Primeiro, que o exército de Davi, o poder de Davi militar, eram insignificantes, que até cego e coxo conseguia brigar com eles e vencer. E o segundo é que Davi seria um desalmado se ele inventasse de entrar e enfrentar os coxos e os cegos que haviam lá em Jerusalém. Então era uma estratégia primeiro para humilhar ele, dizendo que ele não tem poder. E segundo, para difamar ele, dizendo que ele não tem coração. Essa é uma das coisas que o diabo mais usa, uma das estratégias que o diabo mais usa para fazer a gente arrefecer da vontade de Deus. Uma é dizer que a gente não tem poder. E de fato, humanamente, nós não temos poder. Quem tem poder é o Espírito Santo. E o poder de Deus é verdade, é real. E a segunda coisa é dizer que para a gente cumprir os propósitos de Deus, a vontade de Deus, a gente precisa ser uma pessoa sem sensibilidade, desalmado, como que indiferente à realidade, indiferente às pessoas. Quantas vezes as ideologias que o mundo promove, como por exemplo a ideologia de gênero, e ideologia de feminismo, ideologias que são destruidoras da sociedade, quantas vezes eles levantam a bandeira de que o cristão ele é insensível, ele não tem amor, que ele não tem respeito, que ele não tem cooperação.
o que é uma mentira. Na verdade, nós temos sim respeito, temos amor, mas por amor nós não concordamos com essa ideologia que termina destruindo a pessoa e destruindo a própria sociedade, especialmente a família. Então você vê como desde sempre a estratégia do diabo é fazer a gente parar, seja dizendo que a gente não tem qualidade, não tem poder para enfrentá-lo, ou seja dizendo que a gente é desalmado, a gente não é sensível, a gente não respeita. Vamos continuar. Versículo 8 diz, Davi naquele dia mandou dizer, versículo 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Versículo 8, Davi naquele dia mandou dizer, todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. É por isso que se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Entenda, Davi não tinha nenhuma raiva da pessoa que era cega ou que era coxa. Não se tratava de algum tipo de desrespeito ou má vontade com esses. Mas ele está usando o próprio recado que os jebuseus tinham dado. Eu não terei respeito contra as suas estratégias. E é isso. Obviamente que Davi, depois, vai pegar um dos filhos de Saul, chamado Mefibosete, na verdade filho de Jonatas, que é coxo. E ele chama esse coxo para se sentar na sua mesa junto com ele e todos os dias comia com Davi. Então ele não tinha problema com coxo, nem com cego, mas ele tinha problema com as estratégias do diabo. O diabo querendo manietar suas mãos, ele disse, eu não vou respeitar as suas estratégias. Versículo 9, assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para o centro, e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. Aqui está a fonte do poder, Deus. Agora vamos lembrar, irmãos, da tentação do diabo, quando ele chega para Jesus e diz, olha, se és filhos de Deus, transforma essas pedras em pães. E naquela hora, Jesus está 40 dias sem comer. E o texto diz assim, tendo fome. Ou seja, Jesus tinha uma necessidade real. E o diabo astuto disse, usa o poder de Deus para fazer essas pedras se transformarem em pão. E Jesus então responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Vamos lembrar disso, o diabo é muito sagaz. E ele muitas vezes quer fazer isso também, fazer a gente usar o poder de Deus para o nosso próprio benefício. O poder de Deus está em nós para sermos fortes, para termos condições de vencer as oposições do diabo para o crescimento do reino de Deus. E é por isso que o texto diz que Davi ia crescendo cada vez mais em poder por causa do Senhor dos exércitos, que era com ele. Versículo 11 mostra como aos arredores de Israel, o povo também começa a reconhecer esse poder de Deus na vida de Davi. Irão, que era rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi, na verdade um palácio. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Que coisa linda, né? Que coisa poderosa esse texto está mostrando para nós. Quando Deus move povos vizinhos para reconhecer a autoridade, reconhecer o reino de Davi, e de uma forma tão linda e carinhosa, entregando para Davi uma casa. A região de Tiro, de Sidom, era a região que tinha muitos cedros, e portanto também tinha essa arte da carpintaria muito desenvolvida. E então esse rei Irão, rei de Tiro, manda os carpinteiros junto com os materiais e constroem um palácio para Davi. Davi está começando a ter
um tipo de vida diferente da que ele já teve. Você vai lembrar que ele era um pastor de ovelhas lá de detrás, que nem o pai considerava ele grande coisa. Depois ele é chamado por Saul para tocar harpa, para amenizar o sofrimento de Saul. Depois ele chega a se tornar um oficial de Saul, que faz entradas e saídas militares, vencendo os filisteus. Casa-se com a filha de Saul, já começa a fazer parte da família real. Então ele passa a ter um tipo de nobreza, um tipo de vida diferente, quando de repente Saul começa a ter um ciúme doentio contra Davi e persegue Davi, e Davi se torna um forasteiro, um bandido, um marginal, que vive fugindo, que vive sem nenhuma dignidade. Então você vê, parece uma montanha-russa a história de Davi. É do nada, de repente se torna nobre, aí de repente se torna nada de novo, e agora ele está se tornando nobre de verdade, né? Agora tem até um palácio e um reconhecimento tanto dos seus cidadãos, concidadãos, como também dos povos vizinhos. As coisas estão mudando para Davi. O versículo 13 diz que dali, então, nesse novo momento, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, nasce em Jerusalém, Elisama, Eliada e Elifelete. É interessante aqui, quero destacar duas coisas. A primeira é a respeito desse tempo novo na vida de Davi. Desavisadamente, Davi pega mulheres e tem filhos. Havia naquela época um tipo de cultura que homens deveriam manter a sua hereditariedade, o seu nome, e para isso ele precisava ter filhos. E um rei, muito mais. Então era costume, era hábito, culturalmente aceito, que o homem tivesse muitas mulheres, justamente para procriar, manter seu nome. E quanto mais rico, mais nobre, mais poderoso, mais esse homem deveria ter filhos. Essa cultura do Médio Oriente, essa cultura antiga, ela não era uma cultura bíblica. Ela era, na verdade, uma heresia nascida de uma cultura bíblica. Deus tinha dito para o homem encher a terra, multiplicar-se. E contra Babel mesmo ele se levantou porque eles não quiseram se espalhar para encher a terra. Então havia sim um mandato de Deus para que houvesse essa multiplicação. Mas Deus nunca foi a favor da promiscuidade, do adultério, muito menos de um homem ter várias mulheres. Portanto, o ensino bíblico foi se degenerando socialmente e terminou se tornando uma heresia. E Davi, ao que tudo indica, desavisadamente, uma vez que não havia muitos livros naquela época, especialmente a Bíblia, havia em alguns poucos lugares os escritos de Moisés. O que acontece? Ele provavelmente era ignorante a respeito da lei e da vontade de Deus e está desobedecendo, mas provavelmente por ignorância e não por simplesmente desacato ou rebeldia. Então que fique claro aqui, primeiro ponto é esse. Davi está fazendo errado, ele está fazendo errado, mas talvez por ignorância e por vontade de preservar a sua herança, a sua longevidade, os seus filhos, o seu nome. Mas segunda coisa é que Salomão nasce no contexto de Jerusalém. E eu acho que isso aqui é muito importante. Porque diferente de Davi, que teve uma vida bem de luta, bem de dificuldade, que ele tem esses baixos, altos, essa montanha russa, Salomão não. Salomão nasce no palácio. Ele tem um pai que é rei. Ele está acostumado desde o ventre da mãe a ter uma vida de rei. Aquela vida sem sofrimento, vamos dizer assim. Não é?
E é muito interessante porque isso aparentemente vai fazer muita diferença depois na vida de Salomão. Essa falta de entender a vida como de fato ela é, na experiência prática, com as lutas, com os dissabores, esses enfrentamentos da vida. Versículo 17 diz: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Davi se preparou então para a guerra, uma vez que os filisteus disseram: nós não vamos aceitar esse novo rei. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo Vale dos Refaíns. Isso provavelmente é no período ali da primavera ou do verão, que era quando as guerras aconteciam. E então eles estão num vale fértil, chamado Vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: eu subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E aqui está o grande diferencial de Davi. Davi não usa Deus para benefício próprio. O que Davi está fazendo? Ele está consultando o Senhor. Deus, é isso que o Senhor quer? Essa é a grande nobreza de Davi. Um homem que aprendeu a submeter voluntariamente ao coração de Deus. Então, Deus disse: sobe, eu entreguei os filisteus nas suas mãos. Versículo 20. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor de novo, e este lhe respondeu: não subirás. E veja que a estratégia mudou. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das árvores das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti e a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Veja que o Senhor aqui mostra para Davi as estratégias, os caminhos para obter a vitória. É isso. Se a gente quer realmente ter vitórias, as vitórias primeiro não são para erguer o nosso nome, mas erguerão. Isso é muito interessante. As vitórias não é para a gente ter um nome importante, mas Deus nos dará um nome importante, sem que a gente mereça. Mas as vitórias são para Deus ser honrado, para Deus ser glorificado. Então a gente muitas vezes confunde isso, né? Como se Deus fosse glorificado no nome nobre da gente. Não. Quando todos olham para nós e falam: rapaz, como é que aquela pessoa ali deu certo? Impossível. É esse contraste que traz glória a Deus. Quando todo mundo consegue ver: rapaz, não tinha jeito. Davi é um improvável, é aquele pangaré que venceu. É a zebra. É a pessoa que... Como assim? Como é que esse homem está lá no trono? É Davi. A gente quer ter vitória, irmão, a gente precisa se submeter ao Senhor, à vontade do Senhor. Davi aprendeu a viver assim. Agora que ele assumiu o rei, ele ainda desobedece por ignorância a Deus, mas veja como o texto mostra para a gente aqui, que quando ele tem os enfrentamentos com os quais ele foi o tempo todo treinado, né? Ele treinou enfrentamentos. Como enfrentar as lutas, as dificuldades da vida? Se submetendo ao Senhor. Então ele vai lá, se coloca diante de Deus, fala: eu devo ir. Deus diz: vai. E ainda dá a estratégia. E ele vence os filisteus, trazendo uma paz duradoura para Israel. Queria então concluir esse texto trazendo essa lição que é muito valiosa. Veja, Davi aparentemente aprendeu ao longo da vida a submeter a Deus, especialmente nas lutas.
o que é um tesouro grandioso. Quando a gente tem lutas, enfrentamentos, a gente aprender a esperar no Senhor, confiar e se submeter, é uma bênção e transforma a gente. Mas me parece que Davi tinha uma dificuldade. Ele não conseguia entender nem discernir a vontade de Deus quando ele estava no tempo bom, no tempo da paz, da prosperidade, quando as coisas boas aconteciam. Não é nem que ele se orgulhasse, é que ele simplesmente não se submetia, não procurava Deus, dizer: Deus, o que é que o Senhor quer? Então, uma das coisas que era uma fraqueza em Davi era a mulher. E o texto já mostra para a gente sinais de que esse Davi, quando estava no tempo bom, tempo de paz, as coisas dando certo, ele parece que não tinha muito cuidado com essa questão das mulheres, não é? Sabe, irmãos, eu acho que é uma lição muito importante. A gente aprender a se submeter a Deus na luta é muito precioso. Guarda o nosso coração, dá paz, nos dá vitória. Mas quando o tempo está bom, quando há prosperidade, quando as coisas se organizam, a gente também precisa aprender a se submeter a Deus. E eu diria até o seguinte: é mais fácil a gente se submeter a Deus quando está na luta, porque a quem a gente vai recorrer, né? Termina que a gente vai lá buscar a Deus. É mais fácil do que recorrer a Deus quando as coisas estão tão boas. Porque quando as coisas estão boas, a gente está no sucesso, está economicamente bem, muitas vezes a gente se esquece quem foi que fez isso. Quem é que é bom conosco, quem é que nos abençoa, não é? Isso é uma boa lição. Esse ano aí, 2026, que Deus nos dê sua misericórdia e graça para a gente fazer isso, não é? Submeter ao Senhor, conforme o seu conselho, a sua sabedoria. Vamos orar, irmãos? Você tem alguns motivos de oração? Quais são os seus motivos de oração? Vamos orar por esse ano, né? Esse ano é um ano bem importante para nós aqui da igreja. Eu peço sua oração. Nós temos desafios grandes. Nós vamos, se Deus permitir, começar a construção aqui do novo templo. Vamos começar com a fase 1, a construção de um prédio, que vai ser o prédio de educação religiosa, 8 andares, é um desafio grande. Então, você ore conosco por isso. E seguido vem a construção do templo, o novo templo aí para 1.500 pessoas. Então, por favor, ore conosco a respeito disso, né? Invista um tempo aí para se debruçar diante do Senhor em nosso benefício, nosso favor. Mas uma coisa clara aqui, viu, deixar, nós estamos orando para que Deus faça a vontade dEle. Não é que o projeto dê certo, mas que Ele faça a vontade dEle. Temos outro desafio esse ano. Na Igreja Presbiteriana do Brasil haverá eleição do presidente, eleição da mesa administrativa. Então, vamos orar por isso também. Em julho desse ano, nós vamos ter a reunião do Supremo Concílio. Peço que você ore por isso, para Deus fazer a vontade dEle e abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil. Terceiro motivo importante são as eleições do Brasil, as eleições gerais. Vamos pedir também que o Senhor nos guarde, nós como povo brasileiro, que o Senhor nos guarde, porque na última eleição houve briga de familiares, parece que o diabo se aproveitou muito para tornar a nação dividida, as famílias divididas, às vezes até igrejas divididas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a nossa herança, nossa esperança, nossa paz, nosso conforto está no nosso Rei, que é o Senhor Jesus. E a gente vota em homens, tal, a gente pode cobrar os homens, eles são responsabilizados por isso, para governar bem, mas a nossa esperança não está nos homens, em nenhum nome, não é? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, porque até aqui nos ajudou o Senhor com sua bondade, sua fidelidade. Obrigado, Deus. Tem sido muito generoso conosco o tempo todo, cuidando de nós, nos dando paz, alegria, nos dando também força.
saúde. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos pedir ao Senhor a sua bênção sobre esse ano que estamos sendo desafiados. Nos ajude a sermos fiéis a Ti, Senhor Deus. Pedimos a Tua bênção aqui na Igreja das Graças, os desafios que temos. Pedimos a Tua bênção também, Senhor Deus, sobre a IPB, eleição da liderança nacional. Então te pedimos, Deus, derrama a graça ali, faz a Tua vontade, não seja a vontade dos homens, mas a Tua doce vontade faz ali, Deus. E te pedimos ainda, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a eleição do nosso país. Vai ser uma eleição tão importante, tantos cargos importantes. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, tem misericórdia. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Nesse novo tempo agora, nessa eleição, quem sabe o Senhor abençoa o país para ter uma liderança que seja submissa ao Senhor, que respeite a sua vontade, que obedeça os teus projetos. Tenho certeza, Deus, que o Senhor não pensa em nos fazer mal, mas às vezes a gente pode eleger pessoas que não são do Senhor, desrespeitando até sua vontade. Então te peço, Deus, que o Senhor conduza a nação a eleger aquele que o Senhor mesmo quiser. E também te peço, Deus, que o Senhor abençoe as famílias, que haja paz, haja unidade. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre as igrejas, que haja paz e unidade também, Deus. Eu te peço que o maligno não prevaleça na nossa nação e não tenha força nas eleições, Pai. Por favor, repreende o maligno, Senhor. Pedimos sua misericórdia e sua graça sobre a nossa vida, Deus. Agora eu te peço, Senhor Deus, pelos irmãos que estão passando pelas lutas, os enfrentamentos, às vezes financeiro, às vezes de saúde. Meu Deus, derrama sua graça especial, abra uma porta de emprego, um recurso novo, uma condição nova, Senhor. Abençoa as casas, as famílias, que haja paz, harmonia. Abençoa os pais, os filhos. Senhor Deus, traz salvação aos nossos filhos. Aqueles que têm filhos longe do Senhor, te peço em nome de Jesus que esse ano seja um ano de conversão, de mudança de coração, Deus. Alcança teu povo, Senhor, alcança os teus filhos, dá paixão ao nosso coração, Pai. Senhor, livra-nos do mal, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe muito, irmão, o Senhor seja sobre ti e te fortaleça. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas
também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti.